Pontos aqui que já foi ministrado, que já ensinamos em outras aulas. Estamos falando do módulo Paternidade de Deus, né? Dentro disso, uma paternidade restauradora, uma paternidade formadora, uma paternidade de desate, enfim. Alguns pais espirituais, eles serão fortes num desses pontos. E nós trabalhamos, né, de maneira muito efetiva todos esses pontos, para desatar a vida dos filhos, para ver esses filhos restaurados, suas famílias restauradas, e para formar, porque nós precisamos, como a palavra fala, formar ou preparar um povo disposto para o Senhor, amém? Então um povo disposto é um povo que está entregue, um povo que sabe o que o seu Senhor, neste caso, o próprio cabeça da igreja, que é Jesus, ele quer da igreja, ok? Então nós temos falado sobre isso nesse tempo, e nós aqui, para a gente pontuar o que já foi ministrado, compreendendo a visão da paternidade, amados, compreendendo a visão da paternidade, isso tem a ver com a visão relacionada à igreja ou relacionada a Deus. Nós precisamos compreender que um pai espiritual, e a gente já explicou a diferença de um líder para uma paternidade, né? Então, vamos focar aqui no pai espiritual. O pai espiritual, legítimo, ele precisa carregar a mesma visão do Deus único, verdadeiro e soberano, amém? Então, esse pai espiritual, ou essa figura que Deus dá à igreja, de um pai espiritual, ele precisa ter a mesma visão de um pai, do pai que é Deus, ok? Me confirme se está tudo ok o áudio, perfeito, ok? E aí, seguimos, e aí o que ocorre? Esse pai espiritual, ele precisa trazer para a igreja, para o corpo, exatamente aquilo que Deus, enquanto pai, criador, quer, anseia, deseja, seu propósito e dar destino à igreja dentro desse propósito. Então, uma paternidade espiritual, como foi a primeira ministração aqui, ele tem um propósito. E aí a gente vê, lá em Malaquias, capítulo 4, 5 e 6, que nós já vimos, Lucas 1,17, o Espírito de Deus, que está sobre essa paternidade, ele vai fluir de maneira diferente, ok? Nós sabemos que o Espírito de Deus, ele se manifesta, ele flui, ele age de várias formas, amados. No entanto, sobre uma paternidade espiritual, o Espírito de Deus, ele vai adiante com um propósito de quê? De restaurar todas as coisas. Isso começando pelo quê? Pela identidade. Essa figura de pai espiritual precisa gerar sobre a igreja a identidade de filhos de Deus, amém? E isso só é possível, obviamente, por Cristo Jesus, porque nele estava o espírito de Abba, Pai, e somente em Cristo, que foi um filho legítimo, um filho que cumpriu o propósito, somente nele nós encontraremos essa identidade e assim nós poderemos também ser filhos e cumprir o propósito também e nesse processo trabalhar pela restauração de todas as coisas, amém? Então, essa figura de um pai espiritual, ele precisa carregar unicamente, amados, a visão ou o propósito daquilo que Deus, amados, tem em seu coração, ok? E aí que a gente vê a diferença, porque muitos líderes religiosos, obviamente irão carregar suas estratégias, suas visões, vão dizer, Deus me deu essa visão, eu tenho essa visão para trabalhar, e hoje a igreja, ela acaba sendo dividida, é um ponto importante, a igreja, enquanto um corpo geral no mundo, acaba sendo dividido por causa de quê? Por causa das estratégias, sim ou não? Tu vai no ministério, aqui a gente trabalha com a estratégia X,
Vai no outro, ah não, aqui nós trabalhamos com a estratégia Y. E assim, cada um acaba pegando uma estratégia e fazendo dessa estratégia a sua identidade. Mas a identidade institucional. E aí que acabamos entrando no erro. Já a igreja de reino, uma casa paterna que vive a cultura, ela tem que entender que a identidade ou propósito tem que ser o propósito eterno de Deus. Pergunta-se, pode existir estratégia? Pode-se, mas nunca ser o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é 1 Coríntios 3:10. Cristo, e ninguém o mude, ninguém troque, ninguém coloque outro. Ninguém. Esse é o único fundamento da igreja. Então, como é que nós crescemos e avançamos? Entendendo isso. Que Cristo é o fundamento da igreja, que pode-se ter, como nós temos aqui, os projetos, tem o GR, que são pontes estratégicas, mas o fundamento é Cristo Jesus. Então, a igreja que compreende sobre os fundamentos do reino, ela precisa entender, amados, que o propósito dela é exatamente viver a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? Então, compreendendo a visão da paternidade, uma paternidade legítima, ela não vai chegar e vai dizer assim, ó, a minha visão, primeiro que está errado. Ah, Deus me deu uma visão para trabalhar com a estratégia Y. Então, cada um que se julgue nisso. Mas uma paternidade legítima, ela precisa entender o que Deus quer. Por que ela está naquela posição? Para que Deus a chamou para ser uma paternidade? E aí, então, entendendo isso, como a gente vê, já viu nos versículos, que uma paternidade traz? Sempre estará ligado à restauração de todas as coisas, amém? Isso significa, enquanto uma pessoa quiser ser restaurada, enquanto uma família quiser ser restaurada, sempre terá, amados, sobre ela essa graça de Deus, amém? Sempre. Agora, é claro, se a pessoa não quiser, não tem como fazer. Mas enquanto a pessoa quiser, sempre estará ali. E essa paternidade, ela, como a gente viu, não carrega propósitos pessoais, interesses pessoais, visão pessoal. Não, porque quando eu estava em tal lugar, Deus me deu uma visão, essa visão que eu vou, não. A visão que uma paternidade legítima carrega é a visão do que está no coração de Deus. Amém? E o que está no coração de Deus é o seu reino eterno. Amém? Repita isso para a pessoa do seu lado. O que está no coração de Deus é aquilo que Ele criou, é aquilo que Ele projetou. É o reino eterno. Amém? E aí nós vimos que, amados, como é que começa essa restauração? 1 Pedro 4,17 começa pelo altar, nós já vimos isso, ok? O ministro, ele precisa ser essa primeira pessoa, se colocar para ser restaurado, porque qual é o modelo do reino? O modelo do reino é na prática, é se vendo, ok? Então o reino de Deus é por modelo. Então não basta só a gente pregar aqui, você precisa ter o quê? Testemunho. Então o reino, ele é por modelo. Por isso que nós, enquanto cultura, precisamos sempre trabalhar, sempre deixar que o Senhor trabalhe o nosso caráter, trabalhe o nosso testemunho, para que nós possamos ser modelo para outras pessoas. Muito mais que conselho, pregações, mas é o teu modo de vida, é a vida, a tua prática. É isso que vai importar, que as pessoas irão olhar assim, ali eu consigo ver um testemunho, e nisso as pessoas terem força também para viver, amém? Então, nós entendemos que vem desta maneira. Agora, o que nós iremos ver? Como nós vimos, mas vamos repetir novamente, Efésios 2:20, o que diz ali em Efésios 2:20, né, que a igreja, ela é fundamentada,
ou edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Sendo, amados, que Cristo Jesus é a principal pedra desse alicerce, ok? Então, quando nós entendemos isso, entendemos também o que fala em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, que o Senhor Jesus concedeu os ofícios ministeriais, ok? Sempre é bom lembrar, ofício ministerial é diferente de título. Título é aquilo que a pessoa estuda, ela vai para uma faculdade de teologia e ela recebe o que ali? Um certificado. E ela recebe esse certificado para quê, amados? Para ser um pastor, para ser um ministro? Não, para ser um teólogo, ok? A pessoa estudou teologia e ela se forma para ser um teólogo e não um ministro. Essa deveria ser a regra importante e bem clara e definida. No entanto, não é dessa forma, mas esse é um ponto a ser abordado em outro momento. Dentro disso, o próprio Senhor Jesus, ele concedeu à igreja esses 5 ministérios e pode também se identificar como um ministério quíntuplo, por ser 5, que são os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres, ok? 5 ministérios ou ofícios ministeriais. Isso aqui é ortogado, autorizado, liberado e também libera-se uma unção do próprio Senhor sobre esses ofícios. Significa que não é por força, nem por violência, muito menos por vontade humana. No entanto, muitas vontades humanas acabam sendo estabelecidas. Também esse é outro ponto. Mas, voltando, quando Jesus estabelece esses 5 ministérios, é muito claro os versículos adiante, para que a igreja ela seja o quê? Aperfeiçoada. Vamos ler? O que diz no 12? Com vista ao aperfeiçoamento para o desempenho do seu serviço. Então, esses ofícios ministeriais foi para aperfeiçoar. Você está aqui 3 meses, já tem que estar na rota do aperfeiçoamento. 5 meses, eu não sei fazer isso, tranquilo. 7 meses, eu não sei o que eu faço. 9 meses, eu não sei em que ajuda. 1 ano, o que você faz no ministério? Eu não sei, eu só fico lá e sento. Estou ali, tá. E o que é ensinado? 1 ano e meio? O que é ensinado lá no seu ministério? Onde você congrega? Eu não sei. Opa, tem alguma coisa errada. Eu não vou nem seguir 2, 3, 4, 5 anos. Não vou nem chegar aos 10. Mas entendeu? 1 ano e meio. O que você aprende? Eu não sei, é sobre o reino. E o que é o reino? Por isso que é importante, amados, a escola de fundamento, que é um momento diferenciado da casa paterna, para que você possa ter elementos ou ensinamento direcionado e focado para você entender quem você é dentro desse projeto que Deus estabeleceu. Para o desempenho do seu serviço. Diga à pessoa do seu lado, você tem um serviço. Você está fazendo ele? O Senhor te chamou para um serviço. Diga, o Senhor te chamou para um serviço. Quantos tem empresa aqui? Quando você contrata alguém e a pessoa está um tempo lá e não sabe o que faz, o que isso significa? Claro, o reino de Deus não é uma empresa, mas imagina, vamos tentar pegar esse ponto para a nossa mente compreender melhor.
Você contrata funcionários e você ensina, você está ali, né, buscando aperfeiçoar, e eles não querem. Eles não querem aprender. Eles não querem aprender porque eles não querem ser usados, ou se dispor, na verdade, para tal serviço. Você está vendo como a igreja deve ser? Você está vendo a importância de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores e mestres? Agora imagina as décadas e séculos que a igreja está, amados, vivendo numa morbidez, numa letargia espiritual, sem saber o que fazer. Chega, aleluia, glória a Deus, irmão, e acabou. E as portas do inferno, e não pense você que seria lá, mas vamos também imaginar que se fosse, ela continua avançando. Avançou tanto que está aí, no nosso próprio país, as questões das leis. A aprovação de coisas que Deus abomina se torna legal numa nação. Deus me ajuda com a empresa, e Deus olha assim, mas você aprovou uma lei. Não fui eu. Foi. Somos nós que colocamos pessoas lá. Mas você votou no Nine? Não votei. Mas a partir do momento que ele está lá, e a minha ação foi nula, e aí acabou colocando nulo lá. Você está entendendo? Como nós precisamos ser eficazes em todas as áreas? Como Deus pode abençoar uma nação que essa nação se permite leis que afrontam o próprio Deus, que afrontam o próprio Senhor? Como? É por isso, quando tem a adoração profética, aí você, não quero não. Por isso. A adoração profética é uma maneira da gente romper, queridos, com toda essa maldição. Oração, intercessão, arrependimento. E aí, você participa da adoração profética? Você tira um tempo de intercessão por essa Manaus, que Manaus está parecendo a lua. De cratera. Amados, não pense que você vindo a um culto, a uma reunião, e receber uma palavra abençoada, tudo muda, não. Isso é uma capacitação para você praticar lá fora, na sua vida diária, em todos os níveis e escalões aonde você pode ter influência. Vamos, voltando aqui. Você vê que existe algo para ser feito. Ninguém, diga ninguém. Ninguém no corpo de Cristo está para ser nulo, ou para ser ineficiente, ou para não fazer nada. Todos no corpo de Cristo. Geralmente, um outro exemplo aqui, tem gente que tem um problema de tirar a bília, aquele negócio aqui. Vesícula. Vesícula. Você tem um problema de vesícula, e o médico, tira isso aqui, entendeu? Tira, como se não influenciasse nada. Influencia em tudo. Então, todos no corpo de Cristo. Imagina você ter uma parte do seu corpo que não está funcional. Vamos aqui, ouvir. Seria muito bom você não ouvir de um lado? Pessoa aqui fala aqui. Tá. Como é que seria? Não seria algo terrível? Seria terrível. Porque você quer o seu corpo para que ele seja o quê? Funcional. Sim ou não? O Jorge passou uma luta. Imagina, qual foi a sensação de ficar só com um lado da perna funcionando? Terrível. Amados. Você quer ter uma experiência dessa para entender como é que o cabeça da igreja se sente com você inoperante? Mas é exatamente isso, por exemplo, o cabeça, a sensação. E aí, de repente, uma parte do corpo não está funcional.
É terrível, é agoniante para uma pessoa natural como nós. Se tivermos alguma parte do nosso corpo inoperante, é agoniante, é terrível. A gente não se sente bem. E vem vários sentimentos ruins. Claro que Jesus não é como nós, mas ele tem ações, amados. Então imagina você que foi inserido no corpo e não está funcionando como deveria funcionar. Continua. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Amados, aqui não fala na unidade, porque tu estudou na tua escola, a gente está junto, porque você é do grupo de jovens, a gente está junto, porque você é legal, vamos nos reunir para comer aqui, vamos fazer isso. Não é esse tipo de unidade. Eu me identifiquei com tal pessoa. Não é esse tipo de unidade. É a unidade da fé. Ok? Enquanto tiver unidade por interesses pessoais e próprios, não tem como liberar bênção sobre a igreja. Não tem. Se você há um grupinho ali e você se junta naquele grupo, amados, eu, primeiramente como ministro, eu tenho que amar vocês independente se eu não gosto. Eu tenho que amar. É isso que a Bíblia diz. Entendeu? E o amar é respeitar, é ir, vai tudo. Eu tenho que amar. Tu não gosta de alguém? Rapaz, primeiro porque eu vou colocar algo no meu coração de não gostar de alguém? Não vou. E outra coisa, e como pai espiritual, eu preciso ter zelo por vocês. Quando a gente vê essa unidade, quando a gente vê que a igreja chega a um nível de unidade, a gente pode ver o quê? O amor de Deus sendo liberado sobre aquela igreja. Porque o Senhor envia os ministérios para quê? Para que haja unidade de fé. Se um se junta com o outro porque o outro fala de futebol, eu gosto de conversar com fulano, por quê? A gente fala de futebol, tal, não sei o quê. Tá que eles me chamavam para todas as coisas, para pescaria, para que mais? Para um monte de coisa, para isso, para aquilo, para um monte de coisa. Minha conversa só era uma. Qual era a minha conversa? Sobre o reino. É sobre o reino. A gente conversava ali, mas depois esvaziava. Por quê? Porque é sobre o reino. Hoje, se a gente senta para falar, vamos falar sobre o reino. Hoje tem o quê? Unidade, porque a unidade está em cima do propósito. Do propósito. Eu sempre brincava, mas era sério. Gente, não me chame para outra coisa se não for para falar do reino. Entende? A unidade do propósito. Não que a gente não deve falar de outras coisas. Fala. Mas a nossa unidade fundamental, ela tem que ser sobre o propósito eterno de Deus. Aleluia? Continuando. Aqui, só um minuto aí, cara. Até a unidade de fé do pleno conhecimento do Filho. Então, a unidade do propósito, sobre o propósito, acerca do propósito, nos leva a conhecer quem? O Filho de Deus. Aí eu te pergunto, a nossa unidade de futebol vai falar do Filho de Deus? Vai falar de quem? Do Neymar? É ou não é? A nossa unidade de estar reunido para comer vai falar do quê? Do peixe, da carne e tal. É ou não é? Vai falar disso. Então, quando a gente entende que essa unidade tem que ser, amados, do propósito, ou conhecer quem é Cristo ou Filho de Deus, aí a gente vai estar em churrascaria, comendo, no futebol, porque em todo o tempo vai ter o quê? Vai ter essa unidade manifestando o caráter do Filho de Deus. Amém? A perfeita varonilidade, a medida da estatura e a plenitude de... Você sabe que tem muitos ministros que têm medo disso, né? Dessa última parte. Tem muitos ministros que erram, não criticando o erro, porque cada um, né, escolhe suas rotas, erra, e depois que tem que ser julgado, ele fala o quê? Não, mas isso aqui só Jesus, rasga até a folha.
Lembra que eu já falei para vocês que não interessa, a gente não pula versículo? Se eu não pulo o versículo que está falando do caráter do ministro, por que eu iria pular o versículo que fala do caráter da igreja? Por que alguns querem que eu pule os versículos que falam do caráter da igreja? Se eu não pulo daqueles que falam do próprio caráter do ministro? É ou não é? As pessoas às vezes elas não têm uma compreensão. Continua, 14. Para que não mais sejamos como... Então Deus não quer que sejamos como... Olhe para a pessoa do seu lado, não seja como... Isso não tem a ver com ideologia não, tá, gente? Isso tem a ver, amados, com posicionamento, com maturidade. E aí então, tira essa semana para entender quais são as tuas atitudes, teu posicionamento, que faz você ser uma criança. No casamento, o que te faz ser como uma criança, uma pessoa neófita? No teu trabalho, o que te faz ser como uma criança? Porque a criança você fala bem assim, tá aqui não mexe. O que a criança vai fazer? Mexer. Tá aqui não faz. O que a criança vai fazer? Fazer. Ou você vai dizer, faz, e ela vai fazer o quê? Não fazer. E aí eu te pergunto, Deus gosta, amados, desse nosso posicionamento, da falta de maturidade? Não gosta. Mas Deus falou, deixa as criancinhas vir. Tá bom, criancinha. Porque o reino de Deus é das criancinhas. Não criancinha maliciosa como você. Criancinha de 40 anos, entendeu? Que faz a caca na fralda ainda. Não. É entender o contexto. E aqui está falando, queridos, para que não sejamos mais como meninos. Amados, vamos deixar a meninice. Porque a meninice, ela desgasta. Ela suga as forças. Quem tem filho pré-adolescente sabe. Ou então naquela fase que está começando, né, a andar ali, corre de um lado, quando tu vê, cadê? Mas estava aqui, está ali. Não faz e faz. É exatamente isso. E aí, quando a pessoa chega, ela vai entrar nessa fase? Vai. Ela vai vir com essa fase. É normal, natural, os novos chegarem assim. Fulano, tranquilo, a pessoa está chegando agora. Mas aí tem 1 ano, 2 anos, e o menino tem 20 anos, e o menino tem 30 anos, e o menino tem... Lá vai, e vai embora. Menino. Então, a palavra fala, para que não sejamos mais como meninos agitados. Lembrei, Edu, olha... agitados de um lado para o outro. Quando ele estiver assim, filma, fala assim, assim está a igreja, assim está a igreja. Pode filmar e coloca lá no grupo. Não sejamos mais como menino correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Amados, te concentra naquilo que Deus quer. Deus mandou isso. Aí de repente não está dando certo. Não, Deus mandou fazer isso. Não está dando certo. Não, Deus mandou fazer isso. Menino, não foi Deus, foi Papai Noel que mandou você fazer isso. Agora, Deus ele pode te dar várias coisas? Pode. Mas te concentra nas várias coisas que Deus te deu. Não vá se perder. O que Deus não gosta é disso. Se Deus te mandou fazer algo, faça. Foque. Faça. Amém? De um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina ou de ensinamento. Vocês já vieram de vários ensinamentos e doutrinas, tudo mais, entendeu? Algumas, obviamente, cercados da Bíblia, e outros, obviamente, que homens que criaram doutrinas humanas para querer ensinar. Por isso que o ensinamento da Igreja de Reino é palavra, Bíblia, ok? Gênesis, Apocalipse. E Deus ele não quer isso, que uma hora que você seja pressionado aqui,
ou a cura não venha, aí você vai correr para onde? Para onde? Não. Aonde que a cura é de 100 para cima? Aí corre para lá. Aí depois, corre para outro lugar e outro lugar. Seja fiel no terreno e na semente que você tem que plantar no terreno e cuide para que dê árvore. E espere que o fruto vai vir. Te concentre nisso. Amados, imagina, e todo mundo aqui conhece o nosso início, que nós viemos ali do zero, sendo fiel nesta semente, nesse solo chamado reino. E nos momentos mais difíceis, era esse solo do reino. E não tinha escapatória assim, hoje eu estou numa angústia, palavra dura que o apóstolo Gutenberg dá, eu vou correr um pouquinho para o R.R. Soares. Quando ele fala, aquele fundo lá, eu me sinto aquela ovelhinha. Não, hoje eu vou. Não, te concentre na palavra, em ser a semente bendita e o solo que Deus vai te colocar. Vai prosperar, vai dar frutos, vai uma hora. Deus não é, amados, homem para que minta. Então, a nossa trajetória, imagina 7 anos de deserto, amados. Fidelidade, eu poderia estar, pregando, que naquele tempo dava, né? Dava dinheiro, eu poderia estar pregando coisas, sim ou não? Eu poderia estar lá, né? Dando uma de coach para os irmãos, não, era aqui. E quando os irmãos falavam, tu está pregando sobre, não, eu estou pregando sobre o reino. E quando pregava sobre o reino, mano, o pessoal ficava quase com essa cara, olha a cara do irmão. Não, aqui o povo se alegra, né? Mas os irmãos ficavam bicudos, porque eles não podiam pular, não podiam girar. E quando falava assim, então Deus, e eles já estavam preparados para pular, vai mudar o teu caráter. Aí eles estavam doidos, assim, Deus vai enviar o anjo para você. E eles, você está entendendo? Então, imagina passar os desafios, mas ser fiel, passar as lutas e ser fiel na palavra. Eu nunca modifiquei, amados, o ensinamento do reino para agradar ninguém, para querer uma oferta maior. Não, hoje eu vou dar uma mescladinha aqui, né? Porque quem sabe uma oferta dos irmãos, nunca. E tinha lugar que nem saía nada, né? Mas, como a gente sabe, a gente não trabalha para homens. Só o fato de destruir, a perna da estátua de Nabucodonosor já é uma grande conquista. E aí então nós precisamos entender isso. Nós não podemos ser essas pessoas que ora creem, ora não creem. E não caminhe com pessoas assim. Agora, é claro, as pessoas vão passar lutas e desafios? Vão. Vai ter momentos. E a gente sabe quando o caráter da pessoa está firme. Ela está passando, né? Aquela música, passando pela prova, dando glória a Deus. Está passando pela prova. Mas está dando o quê? Glória a Deus. Só não vai colocar o CD lá. Tá? Gente, olha só, tremendo, pela artimanha de homens. Tu acha que um líder religioso que está tendo artimanhas iria pregar esse versículo? Não. Mas a própria palavra, o próprio Senhor está ensinando que vai ter muitos homens com artimanha para induzir você, para fazer com que você tome decisões ou rotas que não são. Pela artimanha de homens, pela astúcia que os induzem ao erro. Olha só, astúcia, não é qualquer um não, viu? É astúcia, que induzem ao erro, ok? Então existe, amados, hoje, principalmente no YouTube, né? E eu falo, o YouTube é um problema? Não, é que os caras estão lá. No dia que nós estivermos lá, vai ser outra coisa.
Ah, o celular é uma praga? Não, é um celular, uma ferramenta de trabalho. No dia que tu pegar ele para fazer bênção, vai ser bênção. Então, nada, amados, é do cão, tá? Diga a pessoa do seu lado, nada é do cão. Nem tua vida, tá? Então, nós precisamos compreender isso. Deus entrega os 5 ministérios para trazer o quê? Ordem. Para trazer o quê? Ordem. Alinhamento, ensinamento, amados, a igreja. Para que a igreja ela possa viver ou estar preparada e amadurecer para o propósito eterno de Deus. Você vai ver fé, conhecimento, maturidade, direção. É isso que os 5 ministérios eles vão trazer. E como nós vimos lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, desses 5, tem 2 que são ministérios de fundamento, como bem falado lá, que juntamente com a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de esquina, esses outros 2 ministérios, como pedras também, eles fazem com que o alicerce permaneça. Ou que quando vier uma estrutura de peso, esses ministérios, eles não negociem, ou eles não se movam, ou não mude, amados, o que é de fato aquilo que Deus quer. Ok? Então isso é importante. Por isso, esses 2 ministérios são dados como ministérios de fundamento. Esses 2 ministérios são dados a eles essa figura, ou esse manto da paternidade, essa autorização, essa legitimação, para que eles possam o quê? Ensinar a igreja acerca de tudo aquilo que compete, amados, ao reino de Deus. Ok? E aí então, nós vamos ali em Marcos 3, Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14. Como é que começa, né, esses apóstolos e profetas? Abrindo um parênteses aqui, que a plataforma profética, ela é desde o Antigo Testamento. E ali você vai vendo que os profetas e os profetas de Deus, porque lá também vimos muitos outros profetas que não eram de Deus, ok? Tá certo? É bom entender isso. Inclusive naquele embate entre o profeta Elias e os profetas de Baal, ali tinha uma diferença muito clara de servos e servos, ok? E ali a gente vê essa plataforma de muitos profetas, Daniel, Ezequiel, enfim, Isaías, vários profetas. Esses profetas Deus usava para que o propósito eterno dele, de Deus, viesse sobre a nação de Israel, sobre o povo de Israel, sobre o tempo do povo hebreu, que a gente vê lá, ali Moisés, e em todo o tempo, Deus usando essa figura para que fosse gerado, que fosse formado, que fosse ensinado ao povo, o quê? O propósito eterno de Deus. Então a libertação do povo do Egito não era apenas uma libertação. De igual forma, nós precisamos entender que se Deus te libertou de uma área, não é apenas uma libertação. Se Deus te curou de uma área, não é apenas uma cura. Existe o quê? Um propósito. Se Deus te liberta de algo, existe um propósito. Se Deus te cura de algo, existe um propósito. Se Deus restaura a tua vida, tem um propósito. Se Deus restaura o teu casamento, tem um propósito. Tudo deve estar ligado ao propósito eterno de Deus. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas para esse propósito. Amém? Para a vontade de Deus. E quando você entende isso, que você recebe uma cura, e não apenas para usufruir da cura, só. Eu te pergunto, os leprosos que não retornaram para adorar, eles ficaram apenas o quê? Usufruindo da cura. Só. Eles pegaram a cura, eles não foram, entendeu? Retornaram com o coração grato, mas eles viveram, usufruindo da cura. Por isso
que quando você é liberto de vícios, drogas, prostituição, de tanta mazela que o diabo colocou, tu não pode usufruir apenas da libertação para si. Essa libertação tem que ir para servir a Deus. Tem que servir a Deus. Sim ou não? Mas o povo que saiu do deserto, chegou no momento, eles falaram assim, nós estamos libertos de Faraó. Ah não, mas a gente quer viver do nosso jeito. A gente não quer mais seguir o propósito. Nós queremos fazer nossas escolhas. Então esse é um grande erro, porque quando Deus te concede algo, tu quer pegar aquilo que Deus concedeu a você para fazer coisas ao teu bel prazer. Só que todas as coisas dele, por ele e para ele são. Nós não podemos achar que uma restauração de família é apenas porque eu quero, entendeu, ser bem recebido em casa, quando chegar do trabalho não quero problema, discussão. Gente, que é isso? A restauração do teu casamento tem muito mais além do que isso. Não é só você, agora a gente está bem, mas o que estão fazendo? Estão transmitindo essa cura para outros, estão gerando essa vida de Deus hoje em vocês sobre outros? Não, é que agora a gente está bem. Não, Deus tem que usar você. Mas eu preciso aprender. 3, 5 anos, aprender o quê? Quem te ensinou a mentir? Ninguém. E aí, talvez você era um excelente mentiroso. É isso. Mas como eu aprendo? O Espírito Santo. Não é Ele que nos ensina todas as coisas? Pois é. E por quê? Tu está faltando a aula do Espírito Santo? Ou está rejeitando a aula? É ou não é? Ou tu acha que ele é que nem os nossos professores que tiram férias? Porque se tu acha que ele é que nem os nossos professores, já faz 10 anos que ele está de férias, né? Segundo a tua ideia, opinião. É ou não é? Já tem um tempão que ele está de férias. Aí então, amados, a gente vê que Jesus, ele inaugura a era, ou o tempo, na verdade, dos apóstolos apostólicos. A gente vê lá atrás os profetas, e a gente vê lá atrás também a companhia dos profetas. A gente vê lá atrás a expressão, os filhos dos profetas. E tinha profeta que não era nem casado. Então não são filhos biológicos. São filhos espirituais. Porque os profetas geravam filhos, ou estabeleciam uma geração de filhos, que era visto como companhias dos profetas. Na nossa linguagem atual também hoje, escolas de profetas. E aí então, Jesus vindo, e aí a gente vê o quê? O estabelecimento de uma outra plataforma, que é a plataforma apostólica. Ok? Então, tá aí, qual é esse aí? 14, né? Volta o 13 ainda, ver se a gente pega um pouquinho mais. Tá aí. Depois, subiu ao monte e chamou o que eles mesmo quis. Ok? Nós temos duas conotações aí. O que ele quis e o que o Pai, ou que Deus havia dado a eles. Ok? Mas por que nessa colocação o que ele quis? Primeiro, porque Jesus estava sempre conectado ao Pai. Ok? Então você vai ver que Jesus seleciona ali, ou comissiona 12 homens, para que esses homens, já passando a fase do discipulado, de algumas fases já de ensinamento, mas esses homens entrassem em um nível para poder dar continuidade no nível, ou fazer coisas maiores. Ok? Então, sobre estes, e por quê? Eu pergunto, não seria muito mais fácil Jesus liberar essa unção, essa autorização sobre todo aquele povo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tinha pessoas com maior oração do que alguns desses 12, sim ou não? Sim. Você entende? Que no meio da multidão, imagina uma multidão de
5.000 pessoas ali, Jesus ensinando. E aí, tinham pessoas que oravam mais do que os 12? Sim. Talvez mais entregue que os 12? Tu discorda disso? Não, eu queria saber, tu discorda? Sabe por quê? Gente, tinha gente que orava mais do que o Judas, que era mais sincero que Judas, que era mais fiel que Judas. Então, no meio dos 5.000, tinha gente melhor do que o Judas. Você entende? E aí, por que Jesus não libera esta unção sobre todo mundo? Agora, todos vocês, que nem como aquele retiro fala, agora todos aqui são pastores, né? E todo mundo sai de lá se dizendo pastores. Todos vocês vão fazer isso. Mas não. Por quê? Porque existe um formato de governo, de ordem, no reino de Deus. E não pense que no reino das trevas é bagunçado também não, viu? É mais organizado do que muito ministério. Se a gente colocasse o negocinho daquele dali tivesse lá no inferno, tu acha que já não estaria organizadinho? Já na hora. Você está entendendo? Então, o inferno também ele é organizado. Ele tem a sua, como que se diz? É sua ordem, é sua organização. Olha só. E aí então, Jesus sobe ao monte e chamou o que ele mesmo quis para que vierem junto a ele. Então Jesus chama esses homens e sobre este dá um desígnio específico. De quê? Do que está escrito em Efésios 2:20. A igreja vai ser edificada, vai ser gerada, vai ser estabelecida, vai ser formatada em cima do ensinamento de vocês. E qual era o ensinamento dos apóstolos, bem como foi dos profetas? Era acerca do Cristo, acerca do Filho, acerca do propósito eterno de Deus. E aí então, Jesus os chama e dá sobre eles essa autorização. Podemos falar o manto da paternidade sobre eles? Podemos, mas para não gerar, entendeu, como se diz, doutrina, né? Das pessoas criarem um manto e ficar jogando sobre outros, é melhor não fazer, né? Que até hoje tem a toalhinha ungida, né? Os caras lá enxugam o suor e dizem assim, ó, isso aqui está com suor do bispo tal. Então, para mim, é melhor não criar doutrina. O manto, pode. Ah, não, mas tem lá também atrás, tem um versículo que o Elias jogou sobre Eliseu o manto. Gente, tranquilo, só não pode ser doutrina, tá bom? Pode ser usado? Pode, só não pode ser doutrina. E aí então, Jesus chama eles e libera sobre eles esse desígnio, essa autorização, essa legitimação de ensinar. Olha só, você sabe que a responsabilidade cultural dos judeus é ensinar as gerações. Então era algo muito sério. A geração seguinte dependia do ensinamento. O que Deus iria operar na geração seguinte dependia do ensinamento ali dos pais. Você entende? E toda vez que o povo não era ensinado, o que acontecia? Faziam o que era mal diante dos olhos do Senhor e se desviavam. E terceiro, entravam em cativeiro. Então, Jesus comissiona aí a plataforma apostólica e diz, ou dentro do contexto, não está ali escrito, mas que eles seriam o quê? Os responsáveis agora de ensinar todas as palavras que Jesus havia repassado a eles. Olha a responsabilidade. E o ensinamento deles não seria apenas o ensinamento, seria o quê? A formatação, a formação e a identidade. A identidade. Assim como os profetas lá atrás
traziam a identidade do Deus ou de Deus para que o povo reconhecesse e voltasse novamente para o Deus único. Assim seria agora os apóstolos como os pais da igreja para resgatar a igreja e novamente conectar ao Senhor. Aí pergunta, mas Jesus já não fez isso quando o véu se rasgou? Já fez, e única vez, e não vai acontecer mais. No entanto, se não tivesse ninguém para vos ensinar, como é que você conheceria a Jesus, a Deus? Se nem os pais, vamos usar esse contexto, nem os pais biológicos, e nem ninguém como uma autoridade espiritual vos ensinasse, como é que seria? É ou não é? É possível? Para Deus tudo é possível. Só que Deus estabeleceu uma ordem. Como eu falei, não precisava comissionar 12, liberava tudo sobre aqueles 5.000, sobre todas as gerações. Ou, eu te pergunto, a restauração não seria muito mais rápida? Seria, mas eu não sei qual é a ideia de Deus e nem quero questionar Ele. É ou não é? Mas em vez de 12 apenas, não poderia ser toda aquela geração. Se 12 já impactou o mundo todo, avalie toda aquela multidão que seguisse Jesus. Sim ou não? Então, esse Deus criador de todas as coisas, Ele preza por uma ordem, por uma disciplina, amados. Que Ele envia o seu Filho, esse próprio Deus, na pessoa do Filho, envia o seu Filho, e sobre o Filho tem um Espírito que clama, Abba, Pai, e ensina uma multidão, mas chama 12 para trazer desígnio, para trazer formato, formação, e comissiona esses, para que eles possam levar esse formato sobre a igreja, ok? Então aí a gente vê o estabelecimento do apostolado. Por isso que Efésios 2:20, apóstolos e profetas, são essas duas pedras, juntamente com a pedra angular, com a pedra de alicerce, precisam juntar todas as demais pedras pequenas que Daniel fala e formar o alicerce, que aí é exatamente a terra restaurada, o jardim, entendeu? Aquilo que está dentro do projeto de Deus. Trazer isso. E essa responsabilidade, agora, dos pais da igreja, desses apóstolos, amados, é fazer com que a mensagem de Cristo, ou a mensagem de Jesus, chegue às nações, ok? A todos os povos. E essa mensagem de Jesus, qual é a mensagem de Jesus? É chegado o reino. Arrependei-vos. Por isso, se um profeta, um apóstolo, não traz a mensagem do reino, eu não posso dizer se é ou não é, mas está claro. Se Jesus trouxe a mensagem do reino, porque nós apóstolos traríamos outra mensagem. Por que nós traríamos outra mensagem? E a nossa missão é fazer com que a igreja viva isso. Amém? Viva o propósito eterno de Deus. Essa é a missão de um profeta, de um apóstolo, é fazer com que as pessoas conheçam e vivam o propósito eterno de Deus. Aleluia, queridos? E aí a gente vê esses apóstolos agora com essa responsabilidade de formar uma igreja. E não é qualquer uma igreja, é uma igreja que clama Abba, Pai. E aí você vai vendo em Efésios, em Gálatas, você vai ver, entendeu, nas demais cartas, essa uniformidade de linguagem, mostrando que o propósito eterno de Deus é o que deve ser estabelecido. Ok? Amém? Vamos lá em 1 João, ali em 1 João,
no capítulo 2, 13 também. A gente leu Marcos 3, 13 e 14. Agora a gente vai ler em 1 João, capítulo, o 2, 13 e 12. Olha só. Pais. Para a gente entrar nesse versículo, a primeira coisa é que esse versículo ele foi construído, ou foi feito, na verdade, amados, no grego, tá? No grego koiná. Então ele não tem uma tradução hebraica, mas depois do grego para cá, que pode se trazer, obviamente que essa mensagem, ela não é traduzida para uma família biológica, tá bom? Então a palavra pai, jovens e filhos, ainda que nos arremeta a uma família comum, mas isso aqui não é escrito para uma família comum, mas escrito para a igreja enquanto família, ok? Enquanto família, e não para uma igreja, pai, mãe, filho, primos, sobrinhos, não, mas para uma igreja enquanto família. Pai, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que existiu desde o... Então, os apóstolos, os primeiros apóstolos, conheceram quem? A Cristo. Conheceste aquele que existe desde o princípio. Então, essa é uma carta dada aos pais da igreja ou os apóstolos naquele momento. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno também, ou filhos, e depois repete filhos. Filhos, ou os novos, né? Eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Vencido, obviamente, debaixo dos ensinamentos do Pai, porque o Pai, ele... Volta lá. Aí tá... Não. Tá. O Pai, ele ensina porque ele ensina aquilo que ele viveu, aquilo que ele conheceu, ok? Então, hoje, a legitimidade de um pai espiritual ou de uma paternidade é pregar ou ensinar aquilo que ele conhece e aquilo que ele vive, ok? Eu vos escrevi porque conheceste aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o... Então, sobre a vida dos filhos, eles têm vencido o maligno, por quê? Porque a palavra, aí ó, a palavra de Deus permanece, mas quem ensinou? O Pai. Então, dentro da cultura judaica, os pais deveriam ensinar os filhos. Então, pega essa conotação que hoje os ministros, na figura do pai espiritual ou da paternidade, o dever deles é ensinar uma geração de filhos, porque somente assim se dará continuidade. Porque hoje a igreja, hoje não, há séculos a igreja perdeu a identidade, porque não se ensinava para sustentar a geração seguinte. Se ensinava apenas para o momento. E depois de um tempo, quando veio os avivamentos, se ensinava sempre para o quê? Para o momento. Mas nesse último tempo, amados, nós ensinamos, a paternidade ou o pai espiritual deve ensinar não para o momento, mas deve ensinar para a geração seguinte. Porque lá atrás se falou pelos pais, mas agora se falará pelos filhos. Por quê? Porque os filhos devem carregar essa responsabilidade. Porque o modelo de igreja lá atrás, morria o líder e a igreja se perdia. De igual forma, Israel. Mas por que se perdia? Porque não se dava ensinamento geracional. E qual é o único ensinamento geracional que pode sustentar e segurar a próxima geração? Qual é? O propósito eterno de Deus. Porque o propósito eterno de Deus é de Gênesis a Apocalipse. E vai ter que se cumprir. Então não é um avivamento, não está se ensinando sobre um avivamento. Daqui a 3 anos vai ter um grande avivamento, precisamos nos preparar, vai acontecer isso, milagres vão acontecer, cegos vão enxergar, blá, 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 blá. Aí chega 3 anos, acontece, explode, coisas maravilhosas acontecem, e depois passa.
E aí o que acontece na geração seguinte? Vai se perdendo. Porque aquele mover, ele vem para ativar, vem para avivar, mas ele não pode permanecer. Porque é um avivamento, é um mover. Está entendendo? Já o fundamento, Pai, eu vos escrevo porque conhece aquele que é desde o princípio. Filhos, tende vencidos, por quê? Porque você tem sustentado o ensinamento. A palavra está em você. Então, duas gerações vivendo o quê? O mesmo propósito. Não é eu viver um propósito. Esse propósito agora é isso, é o reino de Deus. E depois que eu passo, aí vocês vão viver outro avivamento, outra coisa, outro modelo. Entende? Então, uma paternidade legítima, amados, ela tem isso. Ela vai entender o propósito eterno de Deus e tudo que ela fizer não tem a ver com ela e nem com o momento, mas tem a ver com gerações. Com as gerações. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Quando se escreve ao pai, quando se escreve aqui aos filhos ou aos jovens, exatamente isso está ligando eles a um paralelo. E que o que Deus quer fazer é a vontade dele através dos pais espirituais, mas essa vontade também estará sobre a vida dos filhos. Amém? Então, é muito importante que esses filhos, lá, como a gente viu, não fiquem como meninos. Eles são filhos. E eles precisam amadurecer. Eles não podem ficar como meninos. Se eles ficarem como meninos, eles vão ficar correndo de um lado para outro. Eles vão dar trabalho. E nenhum pai que é uma criança de 25 anos dentro de casa, sem fazer nada, sem produzir. Nenhum pai. Porque um pai, ele vai querer o quê? Que aquela pessoa, ela cresça, tenha projetos, tenha vida, construa a parte dela. Sim ou não? Mas, no entanto, os pais naturais acabam, não querendo que a pessoa sonhe, projete, porque quer ter ali, debaixo das asas. É ou não é? E nós precisamos gerar, produzir isso aos nossos filhos. Vamos lá. Então, é importante. Tendes vencido, ó. Eu vos escrevi. Quem que escreveu? Sim. Mas aqui ele representa quem? A figura, né? É um pai escrevendo. Eu vos escrevi. Obviamente ali o que Deus está falando. Vos escrevi porque sois fortes. Mas por que sois fortes? Por que sois? A palavra de Deus permanece nele. Você está entendendo? Um filho, para ser forte, a palavra tem que estar ali. Mas quem ensinou a palavra? Os pais espirituais. Você está entendendo? Então, a palavra ela vem através dos pais espirituais. E não é qualquer palavra. Não é palavra de avivamento. Não é palavra de estratégia. Não é palavra disso. É a palavra do propósito eterno de Deus. No entanto, hoje as igrejas elas têm isso, mas tranquilo, são elas. Elas pregam sobre estratégia, pregam sobre isso e aquilo, mas pouco sobre o propósito eterno de Deus. No entanto, o que Deus quer para esse tempo, e é o tempo que vai trazer o tempo do fim, e o tempo do fim que vai trazer, amados, a restauração de todas as coisas, e a restauração de todas as coisas vai ali, amados, trabalhar o caminho para que Cristo volte, para que Jesus volte. Então será por pais maduros. Amém? Será por pais entendidos do propósito eterno de Deus. E esses pais, eles vão trabalhar para que os filhos deixem de ser meninos, que é a continuidade de Efésios capítulo 4 em diante, que não sejamos mais meninos. E ele vai trabalhar para que esses filhos meninos se tornem maduros. E a única coisa que vai fazer é eles guardarem a palavra de Deus, amém? Para vencer
o maligno. Gálatas 4:1. Estamos encerrando já, mas Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, herdeiro se fala de quê? De filho, sim ou não? Que o correto é deixar a herança para quem? Para um filho. Esse é o correto, entendeu? É o natural. Então Deus como pai, ele tem o que para nós? Uma herança, ok? Então Deus tem uma herança. E tu tem que entender que é muito mais do que casa, carro, tal, isso é uma herança. Nesta herança tem todas essas outras coisas, tá bom? Mas focar no que é de fato. E o que Deus deu ao homem? Deu a terra. Os céus são os céus mas a terra foi isso. Me deu, eu cuido. E aí eu passo isso para os filhos, e os filhos passam para os filhos, e assim adiante, e assim vai, e pronto. Então significa o quê? O governo. Mas para se receber essa herança, tem que ser o quê? Filho. Ok? Tem que ser filho. E nós não podemos, porque o sistema religioso, amado, gerou uma enorme quantidade de órfãos. E eu te pergunto, quem já é órfão aqui? Eu não fui órfão totalmente, mas depois dos 5 já fui. Mas órfão é problemático? É. Órfão tem as emoções doentias? Sim, tem. Órfão tem lacunas e muitas dúvidas? Sim. O órfão, por ter toda essa situação, ele é rebelde? É. Você está entendendo? E tantas outras coisas, um órfão é. E um órfão, ele vem e recebe a graça, o amor de Deus, mas ele vai acabar o quê? Gerando problemas, porque se ele não buscar entender que a identidade dele, a identidade de filho, independente das mazelas que ele viveu, se o pai abandonou, se o pai rejeitou, se o pai fez isso, aquilo, independente, existe um Deus que é pai e que quer sarar as feridas. Digo-vos, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, de nada difere de servo. O órfão, quando ele está na mesa, ele se sente rejeitado? O órfão, quando está no meio de uma família, ele se sente desvalorizado? Sim. Eu sei porque eu vivi isso. Tudo isso. É assim que a gente se sente. A orfandade. Se a gente não sair disto, amados, se a gente não for resgatado, por isso que tem aquela música, que uma paternidade nos resgata, nos apresenta um propósito, nos dá a identidade, nos conduz a um destino. Uma paternidade. Por mais, eu estava já lá no sistema, já estava finalizando, já tinha praticamente sabia que Deus ia me tirar dali, mas Deus não me tirava. Por que Deus não me tirava? Porque a conexão da paternidade ainda não estava. Eu fui para Costa Rica, o apóstolo Rony Chaves falou assim, fique tranquilo, nós não teremos uma aliança de pai e filho, mas Deus vai levantar um homem no Brasil, e esse você vai caminhar com ele, e ele vai ser sua aliança de paternidade. Nós teremos a aliança de ministério, que é pelo RANCU, a Rede Mundial de Cristãos Unidos, que é onde o MAP participa. Nós teremos aliança ministeriais, nós teremos alianças, mas a sua aliança de paternidade, Deus está preparando. Um homem no nível dele e fala isso. Se fosse um religioso, ele ia dizer o quê? Não, vem cá. É ou não é? Por isso que se você é um órfão e você não entender o que é uma aliança de paternidade, vai ser muito complicado, porque você vai causar dano aonde você está, no caso numa casa paterna, e vai gerar problemas para outras pessoas que são filhos. Porque a casa paterna é uma casa, tem um pai espiritual e que vai gerar filhos.
não há espaço para quem não quer se tornar filho. Você entende? Mas como eu digo, em outros lugares não tem isso. Por isso que ninguém é obrigado a viver isso. Ninguém. As pessoas, elas são livres. Tem muitos modelos aí. No entanto, o que Deus nos dá é isso. E a gente não pode mudar isso porque 1, 2, 3 pessoas não querem. Eu não quero. Deus é meu pai. É o seu pai. Tranquilo. Mas será que ele te vê como filho? Porque assim é o bêbado. Assim era a samaritana. Assim era Sansão. Assim era Saul. E todos esses precisavam de uma paternidade para que o caráter fosse tocado e se tornasse um filho legítimo. Efésios, capítulo 4, 10. Eu concedo esse ministério para formar em vocês e vocês conhecerem quem é o Filho. Somente entendendo quem é o Filho, vocês se tornarão filhos. Eu concedo esses ministérios para que eles sejam sobre vocês. Olha só. E a gente vê ministério de fundamento, apóstolos e profetas, ok? Então não difere. E às vezes você quer algo de Deus como filho, sim ou não? Só que a tua identidade é de órfão. Quantas vezes eu entrei em lugares que Deus havia me permitido estar, e eu queria tanto, só que eu não podia, porque eu estava naquele lugar, mas eu estava com a identidade de órfão. E o órfão não tem direito. O menino ali, ou um escravo, ele não tem direito. Nessa condição aqui que a gente vê, olha só, o herdeiro sendo menino, ou não sendo gerada a maturidade e a identidade, ele é igual ao servo. E eu vou dizer, qual é o sentimento que servo tem? É terrível, sim ou não? Tudo é eu, só manda eu nesse lugar. Sempre é eu. O problema sou eu. O prejuízo sempre quem dá sou eu. Essa é a mente do escravo. Porque sobre o escravo está o quê? O jugo. O jugo. Às vezes não foi nem ele que quebrou a taça, mas tem ali um servo, de quem vai ser a culpa? Na injustiça. Na injustiça. Mas Então, sobre o servo, sobre o escravo, na condição de escravo, sempre está sobre ele a carga. Por isso que você precisa se libertar. Eu te pergunto, amados hebreus, quando estavam no Egito, eles tinham culpa? Não. Culpa de estar lá, a gente sabe que tinha, né? Porque tinha um pecado contra Deus. Mas se Faraó vê-se assim, está muito quente hoje, vai lá e dá uma surra nos hebreus. Aí de repente chegava os caras lá dando surra, por que a gente está apanhando? Não, é porque o Faraó quis. Acontecia isso, gente. Se Faraó saísse e visse uma planta ali morrendo, vai lá dar uma surra nos hebreus. Ele chegava e apanhava. Está sobre o escravo. Então, se você é uma pessoa que sempre sente que só você está pesado, é isso, não sei o quê, perseguição, saia da posição de escravo. E para se sentar na mesa é necessária a identidade de filho. E não existe essa. Não, Deus é Deus. Não, Deus comissionou 5 ministérios. 2 deles com o desígnio de pais espirituais para gerar identidade na tua vida, o caráter. Para gerar caráter. Não tem. Ninguém vem pronto. Aquele que veio pronto com caráter, Adão e Eva, depois mostrou que o caráter era falho. Caiu. Então nós precisamos que pessoas trabalhem na nossa vida, no nosso caráter. Vamos lá. E ainda que seja senhor de tudo, porque o povo lá, hebreu, escravo, era senhor de tudo sobre a terra? Era, mas estava como escravo. Fizeram tolice. Continua. 2. Mas está debaixo de quê? Tutores e curadores.
Olha só, tutores e curadores, amados. Duas figuras, elas são importantes? São. Às vezes, os irmãos mais velhos vão ser essa figura de tutores. E graças a Deus que tem eles. Porque imagina se não tivesse essas figuras de tutores e curadores, o problema que um filho daria de assumir. Eu me lembro, quando eu cheguei no reino, eu tinha um tutor sobre mim. Quando nós chegamos, nós tínhamos um tutor. Lembra, né? O apóstolo que estava sobre nós. Ele que nos direcionava para que nós pudéssemos entender e amadurecer. E depois que passamos esse período, que foi rápido, graças a Deus, porque tudo depende do teu posicionamento, da tua compreensão, rapidamente o apóstolo Gutenberg, né, reconheceu ali, e a gente sabe que isso não é uma questão humana, é uma questão de espírito. Eu entendi o que o Senhor tem para a minha vida, eu entendi o que eu preciso, e é isso que eu defino na minha vida. E ela chegou para o apóstolo, ó, nós precisamos, se Deus testifica isso no seu coração, nosso coração está aberto para ter uma paternidade. E ele falou, se é assim que Deus confirma, então assim seja. Tem que ter, amados. E aqui a gente vê curadores e tutores. O tutores cuida mais, eu acho que da herança, né? Uma coisa assim, tem uma diferença que eu não vou falar hoje, mas é importante essa figura. Paternidade é diferente de tutores e curadores, ok? Mas são figuras importantes? São. Até que amadureçam e ali entendam que tem que caminhar lado a lado com o Pai para construir no mesmo nível. Amém? Amados, isso é tão importante para nós. Você vê que o propósito eterno de Deus, ele começa onde? Com o nosso Pai, Criador de todas as coisas, amém? Soberano de tudo, começa nele, amém? Você vai ver que a história, ou o reescrever da história, começa com a figura de um pai espiritual, que foi Noé. Olha só, você vai vendo ali que começa, a terra é lavada, por isso que é mencionado, o tempo do fim vai ser como no tempo de Noé. Lavada, começa pelo quê? Pela a figura de um pai, aonde está totalmente sujeito, porque a visão daquele pai tem que ser a mesma visão de Deus. Não pode ter visão diferente. E aí, adiante, você vai ver que Deus levanta os juízes, aí depois vem Abraão, a figura de Abraão muito clara, para ser um pai de nações, de multidões, começa com a figura do pai. Se essa figura do pai, ela é deixada por último, ou é esquecida, como é que se sustenta a cultura? Se você apagar da tua mente, vamos para o lado natural, biológico, toda a lembrança do seu pai e de sua mãe, o que você iria escrever? De lá de trás, nada. Então, quando você deixa por último ou esquece, como é que você sustenta a cultura? Porque pela paternidade vem a cultura. O propósito veio pelo Pai único, soberano, Deus sobre todas as coisas. Pai com letra maiúscula e não há outro como Ele. Amém? E Ele nos dá nos conceder isso, para que nós possamos carregar essa visão e também poder trazer sobre a terra essa restauração. E você vai vendo os reis, você vai vendo os profetas, você vai vendo depois os apóstolos, e depois ali toda uma geração. Depois a igreja se perde por falta do ensinamento, e nesse tempo do fim, a igreja novamente, ela é chamada, convocada à restauração de todas as coisas. E a restauração de todas as coisas vem com a figura de uma paternidade que entende o propósito. Diferente de líderes que não vai usurpar a posição de Deus, mas vai trabalhar para que a posição de Deus seja restabelecida como um governo sobre todos nós,
e essa terra viver conforme a vontade dele. Amém? Isso é muito importante, amados. Aleluia! Deus abençoe todos vocês.